Oi, pessoal. Estamos iniciando mais uma entrevista da série Contraponto falando de política. Hoje nós vamos conversar com uma figura muito especial, né? Como todos os nossos entrevistados, mas porque a gente fala muito de político, né? Os políticos, todo mundo tem seu político preferido, todo mundo acha o seu político melhor do que o outro, né? Então, uma série de questões, mas por trás dos políticos tem uma estrutura, tem uma assessoria, certo? Tem figuras importantíssimas e fundamentais para que esses políticos apareçam para a gente legal. Né? E hoje a gente vai conversar com uma figura dessa muito, mas muito especial, né? Muito, muito, muito mesmo. Que se você chegar na Assembleia Legislativa e perguntar quem é Carlos Cavalcante Neto, ninguém sabe quem é. Chegar na Câmara de Vereadores, ninguém sabe quem é. Mas se você falar Leleto, aí todo mundo sabe quem é, porque conhece o Leleto, que é hoje o diretor legislativo da Câmara de Vereadores de Salvador, mas que tem uma larguíssima experiência. Não é isso, Leleto? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui para ver, tá dando para ver legal? Tranquilo, se subir mais um pouquinho, porque está com teto ainda. Peraí. Mais. Aí, tirar ainda dá para subir mais um pouco. Eu vim pisar aqui, entendeu? Pronto. Aí, beleza? Tá, sobe mais, que ainda tá um tetão aqui em cima. Que aí tá pegando você e com as falas das pessoas, os recados, aí você fica em cima do... o ideal é que você suba mais um pouco. Vira o celular mais um pouquinho mais, eu acho que... Aí? Pronto, beleza. Boa Beleza, noite. então... Boa noite Tá, aí, tá ótimo. Tá ótimo. Leleto, da live. você hoje é diretor legislativo da Câmara de Vereadores de Salvador, não é isso? Isso, sou diretor legislativo da Câmara de Salvador desde 2015. Tô lá 2015, não é isso? agora no Certo. terceiro, que é o presidente Geraldo Júnior. Certo. Entrei Mas você tem uma trajetória já, você tem quantos anos já de trabalho com assessoria legislativa? Eu tenho 26 anos que eu entrei na Assembleia, em 94, com o saudoso deputado Paulo Jackson. Entrei em 30 de junho de 94 e de lá fui sair em 2010 para ir para o governo, depois fui para a Câmara. Ou seja, são 26 anos essa militância. E como é que foi essa trajetória? Você começa fazendo o que lá no Legislativo? Como é que é isso? Eu comecei no Legislativo na saudosa Comissão Especial de Combate à Fome. Junto com Paulo Jackson, eu era auxiliar e fazia os serviços burocráticos do gabinete. Era tirar xerox, né? Levar documento, transitar pela cidade para levar... Naquela época a internet ainda estava engateando, incipiente. Então fazia esse trabalho praticamente de office boy. Depois fui secretário dele, secretário do gabinete mesmo. Aí fui motorista. Depois de motorista foi quando ele faleceu. Eu vim trabalhar. Fui trabalhar com Rui Costa, quando ele assumiu o vereador. Depois voltei para a Assembleia na liderança da minoria. Aí saí de lá em 2010 e fui para a Serim, ser coordenador de assuntos legislativos. Ou seja, a área legislativa não sai de mim aí há 26 anos. Pois é isso que eu queria, é isso que você queria que você contasse para a gente. Porque as pessoas falam muito do legislativo, que os políticos, que isso, que isso, aquilo, né? Mas sem a política, sem o poder legislativo, como é que a democracia funciona, né? O poder legislativo é uma perna essencial da democracia, né? Sem o poder legislativo não é uma democracia. Então, a essencialidade do poder legislativo, além da democracia, está na cidadania. Porque a cidadania é exercida com o poder legislativo. Quando a pessoa fala assim, eu não vou votar, alguém vota por ela, né? E esse voto tem repercussão nos próximos 4 anos, quando irão legislar por essas pessoas. Aqueles que não votaram, outras pessoas irão votar e os que forem eleitos vão legislar por elas. Então,
Eu fico muito preocupado quando as pessoas falam assim, eu detesto político, eu detesto deputado, eu detesto vereador, porque quando você detesta, alguém gosta, e quando alguém gosta, ele vota por você. Diferentemente do que eu vejo pregar aí, que você já deve ter recebido, os nossos amigos já devem ter recebido diversas fake news dizendo assim, se você votar nulo com mais de 50%, a eleição será anulada. É uma grande mentira. Um deputado pode ser eleito com um voto. Um projeto pode ser aprovado por um voto, que virá e virá uma lei com um voto. Então, isso é preocupante, porque os votos contabilizados são os votos válidos, não é isso? Então, são os votos válidos, não são votos nem abstenções, nem votos em branco e nem os votos nulos. Então, esses votos são contabilizados dessa forma. Pega-se os votos válidos de uma chapa, de uma eleição, e divide-se pelo número de cadeiras legislativas, que você vai encontrar um coeficiente. A partir desse coeficiente Coeficiente. vai ser preenchido. E são essas pessoas, que aqueles que dizem que não gostavam, que vão legislar por elas, por todos. Mas eu acho que isso está mudando a cada dia. Eu estou vendo, principalmente aqui no Poder Legislativo de Salvador, essa mudança. O povo está mais próximo, está indo mais à Câmara, está se interessando mais, né? Mas a situação ainda é muito preocupante, porque as pessoas não sabem ainda a competência de cada poder, o que é que cada poder faz, entendeu? Então você vê muita gente ainda desinteressado nisso. E eu sou uma voz que vai falar até o resto da minha vida sobre essa importância. Certo. Leleto, você é hoje diretor legislativo, você é uma peça, né, por exemplo, na Câmara de Vereadores são 41 vereadores, não é isso, de Salvador? 43. 43, perdão, 43, não é isso? Isso. Você funciona quase que como o 44º vereador, não é isso? Que você está ali, não pode descolar, não é isso? Porque todo aquele processo de sessão, de votação, destaque, de tudo isso, você tem que estar ali por trás, é isso? Segura. Conduzindo, não é isso? Eu sou sombra do presidente, né? O presidente, eu sou sombra dele, e eu fico atrás do presidente ou ao lado do presidente, porque as votações mais, principalmente aquelas mais ostensivas, né, com matérias mais polêmicas, então eu funciono como um auxiliar da mesa, então não posso me afastar para nada. E eu funciono dessa forma. Porque é isso que eu queria que você explicasse às pessoas. Porque você é a pessoa que detém, vamos dizer, um conhecimento mais amplo do regimento interno, que é a Constituição da Câmara, não é isso? Do Poder Legislativo, que conduz os trabalhos, não é isso? O que é o regimento interno? Os regimentos internos são resoluções, são projetos de resolução que viram uma resolução, e essas resoluções, elas regulamentam com maior minúcia, com maior especificidade, o funcionamento legislativo da Câmara, né? Funcionamento legislativo da Câmara. Aí você tem, ela é abalizada pela lei orgânica, que trata mais dos aspectos amplos, que trata mais dos aspectos gerais, ela não trata com muitas minúcias, e aí vai fazendo a escadinha, que é a famosa escadinha de Hans Kelsen, né? Que é subindo Constituição Estadual e Constituição Federal. Então, muitas normas hoje está vindo muita interação entre essas normas aí. Só que essas regras, elas definem, e a gente vê muito as pessoas, minoria, maioria, aí volta e meia tem matéria, aí a minoria reclamando, dizendo que teve um projeto que era um absurdo, mas que foi aprovado, porque a maioria, né? Quer dizer, como é que esse jogo é o jogo que está previsto, né? Está ali no regimento, não é isso? Está previsto. Está previsto com os coros, né? E está previsto com outros instrumentos que podem acelerar tramitações, que podem resolver projetos mais rápidos. Desde o parlamento inglês, que foi o parlamento base junto com o americano, para a nossa Constituição e para a nossa concepção, claro, que foi programado pelo espírito das leis de Montesquieu,
que foi um filósofo francês. Então, os parlamentos funcionam com maioria e minoria. Nós temos instrumentos da maioria e temos alguns instrumentos das minorias. Mas as maiorias, tanto é que o nosso sistema de votação é um sistema proporcional para preservar de alguma forma a minoria. Por que se nosso sistema fosse aquele sistema de lista fechada ou o sistema de que o mais votado entra, iria favorecer com certeza uma maioria. Então a minoria seria ainda mais esmagada, porque se você colocar os votos absolutos, quem está no governo tem maior chance de ter mais votos, né? Então, o nosso sistema é de freios e contrapesos, né? Check and balance, quer dizer, você tem a maioria, a minoria, você tem isso de um e de outro. É verdade. Leleto, você é formado em Direito, né? E Economia e tem especialização também em Direito Público, não é isso? Ô, Leleto, me diga uma coisa, essa questão do você fala aí de freios e contrafreios, a minoria, não é? Porque a minoria é minoria, mas tem alguns mecanismos que a minoria é protegida, que é possível, porque senão a minoria está sendo esmagada e não consegue nunca fazer nada, porque a maioria sempre impõe tudo, não é isso? Isso. Um dos instrumentos da maioria é, por exemplo, as CPIs, né? As comissões parlamentares de inquérito e no âmbito municipal, que chama as comissões especiais de inquérito. Estas 6, que são as comissões especiais de inquérito, diferem da federal, apesar de guardar a concepção, porque a federal e a estadual pode quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal e de comunicação, e as 6 municipais não podem. Mas elas conservam a sua concepção de ser instrumentos de minoria. Por quê? Porque elas são apenas, exige-se o número mínimo de assinaturas para apresentar um fato certo e determinado, e a partir disso o presidente tem que deferir. Se não houver, no caso da Câmara e no caso da Assembleia, mais de 2 comissões funcionando concomitantemente ao mesmo tempo, então não tem uma segunda votação, não tem uma votação. Então, isso é preservado pela jurisprudência, no caso de uma reprodução obrigatória, e é preservado pela Constituição Federal. Agora, às vezes acontece que a minoria é atropelada, não é isso? Sempre, né? Quer dizer, sempre não, mas a maioria vence. Mas aí tem alguns instrumentos, as possibilidades dos horários partidários, as possibilidades das lideranças, o uso no parlamento, como o próprio nome diz, o parlar. O falar é um instrumento muito poderoso. Então, isso é preservado nos regimentos com o falar. É o falar que você vai tentar convencer. É o falar que você vai fazer, você vai falar para a sociedade, para aqueles que acreditam em você, a sua posição, né? E, paralelo a isso, o seu voto, mesmo se for um voto perdedor, mas você marcou aquela posição, né? Você marcou a sua posição e a posição de quem ele elegeu, está ali representada. Eu acredito nisso. E hoje, com as redes sociais, ficou esse processo ficou muito mais amplo, né? Quer dizer, permitiu antes o vereador, o deputado, o senador reclamava, protestava e às vezes não saía nem no jornal, né? E hoje não, hoje ele tem como repercutir isso, inclusive até aumenta o poder de pressão deles, não é isso? Porque é minoria e maioria é engraçado. Hoje eu sou maioria e você é minoria. Amanhã você pode ser maioria e eu ser minoria e você fazer a mesma coisa que eu fiz com você. Não é isso? Quer dizer, é um jogo, não é isso? E você sabe disso. Você deve conhecer várias histórias dessa, né? De virar de lá e cá. Eu já trabalhei tanto na minoria como trabalhei na maioria, né? Então já conheço os dois lados. Na Assembleia eu trabalhei com a minoria na época do governo Paulo Souto e depois trabalhei com a maioria na época do governo Wagner. Então, conheço os dois lados do que é ser minoria e maioria. E o jogo do poder, nesse sentido, é um jogo extremamente atraente, né? É uma cachaça. Então, você tenta se afastar, mas não consegue. Então, o jogo da minoria e da maioria é uma espécie, um carimbo indelével
da democracia, né? Que é interessante. Um dia você é maioria, outro dia você é minoria, e essa roda aí vai girando. Leleto, essa coisa de, por exemplo, de conhecer o regimento, os políticos conhecem o regimento, geralmente, pela sua experiência. O que é que você tem, não? Eles conhecem o regimento, conhecem pouco, deveriam conhecer mais? Como é que é isso? Então, o regimento interno, quem já tem uma quantidade de mandatos, já uma quantidade de grande ou médio de mandatos, ele passa a conhecer. O regimento não se conhece da noite para o dia. Eu tenho 5 anos na Câmara, conheço o regimento com a lei orgânica, mas eu não conheço o regimento todo ainda. Então, a experiência que vai lhe fazendo. Claro que eu tenho uma obrigação maior de conhecer o regimento. Então, se o presidente me perguntar uma coisa, eu não souber do regimento, então é uma falha minha. Então, para eu não cometer essa falha, quando eu entrei na Câmara, eu botava o regimento debaixo do meu travesseiro, né? Então, aproveitei também, eu ajudei o professor Edivaldo Brito, que foi um grande professor meu, um grande mestre na minha vida, pessoal e profissional. Então, na época, ele estava fazendo a reforma do regimento, então aproveitei essa deixa e foi mais fácil, né, neste caso, porque eu acompanhei essa mudança. Mais didático, não é isso? Isso, Mas sim, pela sua experiência, os políticos conhecem o regimento? Ou conhecem pouco? mais ou menos, eu acho que os políticos, hoje eu sempre prego que tem que ter uma preocupação maior com a parte técnica, né? Foi essa parte técnica que eu me firmei nesta área. Então, muitos fazem política e poucos fazem a técnica. Então, a técnica, daqueles poucos que fazem, você tem uma estabilidade maior nesta área por causa disso. Eu acho que tem alguns políticos que têm sabem, conhecem o regimento. Mas não são todos como nada, né? Tem todos. Tem É. alguns com alguma coisa. Por exemplo, um líder de governo, um líder da minoria, ele tem que conhecer o regimento, não é isso? Mas um deputado, um vereador que é liderado, participa, porque do poder, cada um tem uma participação, não é isso? Entrou aí a Emanuel, meu grande mestre. Emanuel, eu vi aqui, eu tô vendo aqui. E Emanuel foi das antigas, seu professor também, né? foi o responsável. Foi o responsável por eu estar aqui hoje. Foi Emanuel. Tá vendo, Emanuel? Emanuel dizia assim para mim, Leleto, vá por aqui. Emanuel era um super assessor na época e continua sendo, Aí, né? sem Baladório, tá vendo aí, ó. E apareceu foi o primeiro assessor que figurou na Veja, naquela época que a Veja era uma das grandes revistas, né? Então, Emanuel foi um grande responsável por eu estar aqui hoje. Ele é o criador, eu sou a criatura, jamais vou saber o que ele sabe, mas a gente ainda faz algumas coisas juntos, trocamos aí várias ideias. É meu grande mestre. De vez em quando a gente quer ver ele, Ô, mas Leleto, a gente tá aqui com o Emanuel, que foi o mestre, tá entendendo? Aí ele tá dizendo que aprendeu com o Bina, é outro também, tá entendendo? É outro, Paulo Bina também, jornalista, assessor de imprensa da meu Assembleia grande... Legislativa. Leleto, você está falando com o Emanuel, mas parece que os assessores precisam ter um pouco mais de atenção, né? Agora mesmo a gente está no processo eleitoral, vão ser eleitos novos vereadores, prefeitos e tudo, e os assessores também precisam estar conectados, entender o regimento, até para ajudar o chefe, né? Na verdade, os assessores são os mais exigidos, né? Como no caso os juízes, então os assessores em todos os poderes, do poder executivo, no legislativo e no judiciário, os assessores é que dão respaldo, né? São os assessores que dão os elementos para que o chefe, o deputado ou o vereador trabalhe. Então, eu concordo inteiramente com você. Agora mesmo nessa mudança será extremamente necessário. Muitas pessoas não gostam, acham desnecessário, mas eu acho que um bom projeto projeta junto um político, né? Quando você vê seu projeto virar uma lei, e esta lei ser seguida, né? Temos várias leis
hoje nominadas com seus autores, como que a Lei Afonso Arinos, né? Quantas leis nós temos? Isso é um orgulho. Então, isso nasceu da vontade e da capacidade do assessor de elaborar, né? De sentar. Então, hoje eu estou achando assim, eu tenho uma preocupação porque as leis têm sido feitas de forma assodada. Então, recentemente, nós vimos esse caso aí de Marco Aurélio, né? Que julgou um habeas corpus, que eu não vou entrar no mérito aqui, do habeas corpus, mas um habeas corpus que gerou muita confusão aí, muita polêmica. Mas se você for verificar a letra da lei, está lá escrito, né? Independente do que ele pegou. E se você for verificar ainda além como o legislador fez, aí você se estarrece, né? Que você vê lá durante a votação desta parte da lei, que é o artigo 316 do PPP, o parágrafo único, você vê uma deputada falando que estava preocupada e o presidente disse, não, a gente volta lá na revisão do plenário. Tá entendendo? Então, não houve uma preocupação do legislador. Se não houve uma preocupação do legislador, nós temos a presunção de constitucionalidade das leis até que alguém a alegue. Então, a lei está vigindo, independente da moral, ou a decisão do ministro, o ministro se pegou numa letra de uma lei, numa interpretação literal. Ele não interpretou a lei de forma sistemática, analógica, não. Ele interpretou a lei como que está ali, a letra da lei que foi feita lá no Congresso. Lá no Ô, Lelê, fala em interpretação e lei, agora tem um exemplo esses dias, que é o exemplo do senador do dinheiro na cueca, esqueci até o nome dele. Chico. Chico, exatamente. Chico que aí o senador Chico Reis, eu acho, né? Chico Reis? Não, é Chico. Tudo bem, mas todo mundo sabe quem é, o senador da cueca. Ele entrou com a licença de 121 dias, não é isso? Quer dizer, tem esse joguinho do regimento que permite. Como é que é isso? Por que 121 e não 120, por não 60, não 40? Por que isso? A Constituição diz, Chico Rodrigues, aqui, Mara falando. Chico Rodrigues. Mara, minha amiga. Olha, Maria já alertou aqui. Na Constituição diz que para você se licenciar de um cargo eletivo, no caso do Congresso, para chamar o suplente, você tem que se licenciar com mais de 120 dias. Então, o 121º dia foi para ele chamar o suplente. No caso, o filho. Porque um senador o filho dele tem 2 suplentes e que pode ser parentes entre si. Então, exatamente. Há um conflito, né? Um antagonismo, uma contradição aí entre o poder, no caso das eleições. Quer dizer, um marido e uma mulher, não sei se vocês sabem, pode ser candidatos. Né? Sei. Prefeito e vice, por exemplo. Então, o filho e um pai pode ser senador e outro suplente. Então, a lei proíbe uma coisa e permite outra. Mas é porque o regimento é feito pelos políticos, né? Tem isso, né? Então, você sempre legisla, não é? Prevendo uma possibilidade. Você pode até não acontecer com você, mas alguém está prevendo aquilo e aí diz, vamos botar esse detalhe aqui para a gente não... Né? Mas outro dia conversando com você me falou que tem uma figura desses... agora ele está fora, né? O que conhecia não, quando morreu, né? Conhece, não pode mais executar, mas conhecia assim com maestria o regimento interno, né? Que pela sua experiência, nunca tinha visto ninguém com tanta desenvoltura, né? Não, esse que você está falando é Eduardo Cunha. Foi um dos deputados, sem dúvida, que eu mais vi conhecer regimento de cor, assim, sem precisar de auxílio, né? Você lembra que ficava um cara do lado dos presidentes, chamava até Mozart, né? Era Mozart. E neste caso de Eduardo, Mozart não tinha muito trabalho, não. Foi um dos caras que eu vi mais conhecer regimento.
durante a minha estada, é que eu assisto a TV Senado, TV Câmara, por dever de obrigação e por gostar também, né? Então eu vi que é um cara extremamente fora do comum na leitura do regimento, no saber do regimento. Ô Leleto, nesse jogo de minoria, de maioria, que conselhos você daria, por exemplo, que dica você dá, por exemplo, para a pessoa, para quem é assessor, ou quem está com mandato, ou está disputando o mandato e pretende assumir? Informação. Informação no Poder Legislativo é tudo. Então, quando você vê hoje a assessoria que não tem informação, que não lê o Diário Oficial, assessoria que não presta atenção nas notícias, né? Que não presta atenção no cenário político, como o STF, STJ, Congresso, Câmara. Então, um assessor que não tem essa interação e um político que não tem, ele não vai muito bem no desempenho da sua função legislativa. Ele pode ir bem no desempenho de sua função política, mas no desempenho da sua função legislativa, que é uma função típica do poder legislar, né? Além de fiscalizar e de propor algumas outras, propor documentos e ofícios, é legislar. Então, se você não tem informação, você tem grande chance de não ficar no mercado. Porque, para a assessoria, o que é que faz você ficar no mercado? É você fazer o que os outros não fazem, não é isso? Então você tem que, é um mercado muito curto, né? Muito restrito, então você tem que se salvar pelo que você é. Então, se você tem informação, você vai embora. Se você não tem informação, você não vai embora. Inclusive, com a importância absurda do português. Eu fico estarrecido, né? Minha professora, Dona Valdeci, lá em Caetité, deve ficar trêmula, porque hoje nas redes sociais, meu irmão, é de dar medo. Você que é um jornalista das antigas, que escreveu nos jornais. É verdade. Eu fui aluno do professor Raul Sá, que era uma das maiores autoridades de língua portuguesa. Ele dizia o seguinte: já disse para minha mulher, quando eu morrer, me enterre com um lápis com a ponta bem afiadinha, porque como ele era membro da Academia de Letras, de todas essas estruturas, e ele disse, porque eu sei que vai ser uma tragédia os discursos, então eu vou ficar ali com um lápis só, grifando os erros, tá entendendo? Ele era assim extremamente bem-humorado. Há um conflito também porque esses textos estão diminutos com as redes sociais, não é isso? Então, se estão diminutos, os erros podiam estar diminutos junto com o texto. Não, meu irmão, tá? Quando você lê um blog, é de estarrecer, né? É verdade, é verdade. Tudo isso é um conjunto de fatores que te leva... Não é que eu falo sempre, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou insubstituível. Eu acho que tem muita gente melhor do que eu, mas por que eu estou na área... Né, estou ainda me sentindo necessário nessa área, tem um campo de trabalho para mim, que eu faço um pouco dos que os outros não fazem. Né? Então, a detenção da informação é um dos segredos desse ambiente político, que é um ambiente extremamente, extremamente exigente. Né? Porque se faz, hoje mesmo eu estava conversando aí com um amigo assim, se você faz o que os outros fazem, o seu nível de substituição é maior. Se você faz o que poucos fazem, então o seu nível de substituição vai ser menor. Então, assim, no mercado de trabalho, a qualificação no mercado de trabalho. Por que a Bahia hoje é um dos grandes campeões de desemprego? Não é por conta do governante ou por conta... Claro que tem uma coisa assim, mas nós temos muito baixa qualificação. Quando você pega um currículo hoje, você não vê qualificação. Mas não é qualificação de faculdade só. É qualificação de fazer. Entendeu? Qualificação profissional. Então, se você é qualificado, você tem uma grande chance de não ser mais um nos índices do CAGED. Olha, Leleto, e no caso do Poder Legislativo, nessa estrutura da política, curso não falta. Não é isso? Inclusive, eu quero aqui logo aproveitar aqui logo para já tinha falado com você,
para mais adiante, depois de passar essa pandemia, acho que provavelmente só para o ano agora, para a gente fazer uma conversa com o pessoal da imprensa de Camaçari, os políticos e tudo, para você lá dar uma aulinha dessa lá, ao vivo e a cores. Tá entendendo? Viu? Viu? Sim, mas vamos para a pergunta. Né? Já cobrei no ar, que eu já tinha lhe falado, que eu sabia que você já tinha topado, mas você curso não falta para esse pessoal aprender, não aprende se não quiser. Né? Cartilha tem, não é isso? Tem. Hoje nós temos uma ferramenta, o Interleges aí da Câmara Federal, que é um instrumento maravilhoso. Né? Instrumento, o que eu digo, teórico. Então, nesses cursos, o que eu busco ensinar e tenho feito, dei 2 aulas agora de pós-graduação com a ajuda do professor Isaac Newton, lá da Universidade Católica, no curso de pós-graduação, que é os instrumentos capazes os instrumentos do processo legislativo, para você chegar a combinar, que é uma lei que eu digo em lato sensu. Então, esses cursos são de grande importância porque a gente ensina a prática. Então, hoje você tem uma disponibilização aí grande, mas a prática ainda precisa ser ministrada aí com esses cursos. Então, quer dizer, curso tem. Então é só o pessoal procurar que, né, se quiser aprender, não é isso? Então, Leleto, você substituiu uma figura também importantíssima, foi Benigno, não é isso? Ficou 40 anos no Legislativo de Salvador, não é isso? Eu não, quando eu cheguei ele já tinha saído, eu não conheci de nome, conheci da boa fama que ele deixou no Legislativo, então ele ficou lá, se não me engano, foi 40 anos lá no Poder Legislativo, nessa área da diretoria. Para você ver a estabilidade que tem essa carreira, que é uma carreira do que poucos fazem. Então, o que eu vou falar foi muito bem dele, não conheci, mas tenho o maior respeito por ele. Foi dos grandes desafios da minha vida foi ter substituído ele, né? Ou substituído nessa época. Foi um grande desafio, tive que ultrapassar algumas barreiras. A principal barreira delas foi a desconfiança dos vereadores, né? Aquela desconfiança, assim, de onde é esse cara, de onde vem, quem trouxe, para onde vai. Tá, que menino novo aí, né? Porque eu posso até dar um testemunho. Eu fui repórter, trabalhei na Câmara, no tempo de Malter Leone, Osório Vilas Boas, e Benigno é aquele cara que ele ficava colado atrás, igual a você, né? Colado atrás do presidente. Então, é tipo assim, qualquer coisa que acontece, ele tem que estar ali, porque ele dá a dica, orienta, não, sim, não, é por aqui ou não, vai. Como outro dia eu tive a oportunidade de ver, você não estava no plenário, o presidente lhe chamou pelo sistema de som. Cara, lento, quer dizer, tipo assim, vem pra cá, não pode sair daqui. Então, por isso que eu digo, 43 tem mais um vereador, na Assembleia tem mais um deputado, e aí é a figura fundamental, essa função que você exerce, que as pessoas não conhecem, pensam que está ali, não, o cara está ali atrás, ali, tá puxando o saco, nada, está ali piruando para aparecer na TV, nada, o cara está ali salvando a estrutura e ajudando a conduzir o processo, né? Eu tive uma vez, vou contar um caso aqui, a Isabela Souza, que é a nossa candidata a vereadora, se Deus quiser vai chegar lá, uma menina nova e que tem muito futuro aí na juventude. Uma vez eu cheguei na Assembleia, você sabe que eu gosto de ir na Assembleia semanalmente, ver os amigos, você, Paulo Bina, Emanuel, bater papo e tal, almoço lá, geralmente às quintas-feiras. Aí um determinado assessor chegou para mim e falou assim, Leleto, você tá aparecendo muito na TV, como é que você faz? Eu falei assim, meu irmão, eu apareço na TV porque eu sou papagaio de pirata do presidente, mas eu vou a câmera para saber onde a câmera tá me pegando, para eu ficar abaixando, entendeu? Para lhe satisfazer. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Eu fico ali porque não tem jeito. Eu tô ali para assessorar. Inclusive, se você olhar no Congresso ou em algumas assembleias, o diretor legislativo fica do lado do presidente com os papéis, porque é difícil você ficar ali com papel, muito papel ainda, né? Nós estamos eliminando os papéis do cenário legislativo, a Câmara quase não tem papel, mas ainda tem. Não tem jeito, tem algum papel, mas a Assembleia tem feito esse trabalho também de eliminar o papel, colocar tudo em sistema e tem tido bastante êxito nessa nova
Hoje em dia, né, com essa tecnologia, o papel está sumindo. É verdade, é verdade. Leleto, você, muito tempo na Câmara, agora na Câmara e na Assembleia também. Que história você lembra, por exemplo, desse processo do Legislativo, dessa atuação sua com os deputados ou com os vereadores? O que é que você lembra, assim, uma história, uma coisa que você lhe marcou, que é engraçado ou que te chamou a atenção? Eu vou Ou falar. uma ou mais de uma, né? Não sei. Não, eu vou contar uma engraçada, mas não posso citar o nome, né? Claro, não. Fique tranquilo. Esse cidadão hoje, que era deputado na época, é candidato a prefeito, inclusive, mas eu não vou citar. Você sabe que a Constituição diz que a cada quadrimestre o secretário da Fazenda tem que ir à Assembleia e à Câmara para você fazer o demonstrativo dos gastos e das arrecadações, a área fiscal do Poder Executivo. Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal a partir de 2000, né? Que a lei foi promulgada, foi sancionada, então essa lei entrou em vigor. Aí, num desses debates, estava lá Mascarenhas, que era secretário de Fazenda do Estado. E aí os deputados, ele fazia explanação e cada deputado fazia uma pergunta. Aí na hora chamou esse deputado para perguntar Mascarenhas e o deputado disse assim: secretário Mascarenhas, eu ouvi atentamente a sua explanação sobre a meta fiscal do governo do Estado. O senhor falou, eu não entendi nada, mas sei que Vossa Excelência está correta. Mas é a maioria, né? Esse deputado integrava a maioria, não é isso? Rapaz, então ele estava dentro da lógica da maioria, né? Se ele fosse minoria e dissesse isso, aí ia ser complicado. Mas falou, eu estava presente. Rapaz, eu saí, todo mundo rindo, mas ninguém estava, né? A Assembleia eu já passei grandes oradores na Assembleia, já vi grandes oradores. Se você parar para assistir, posso aqui citar um grande orador, Paulo Jacques, na época, Colbert Martins, Sebastião Castro, Elkson Soares era um grande orador, Pandilson Costa, o outro do PCdoB, como era o nome dele? Era Luiz Nova. Poxa, Luiz Nova era um excelente orador. Então eram verdadeiras aulas. O Cabral, aquele que morreu cedo, né? Luiz Cabral. Cabralzinho. Cabralzinho. Eram realmente aulas de história, de política, quando esse pessoal com o intelecto, né? Que naquela época você precisava, que era muito papel, não tinha essa facilidade que tem hoje, então o cara tinha que estudar mesmo. Então eu já vi grandes oradores assim. E no Legislativo de Salvador? No Legislativo de Salvador, temos grandes oradores, nós temos a possibilidade eu tive a possibilidade de ter convivido com o Valdir Pires, né, no seu último mandato. Tive a possibilidade de conviver, de estar convivendo com o grande orador que é Edivaldo Brito, um dos maiores juristas desse país. Tem professores como Carvalhal, é um excelente orador, o próprio Geraldo Júnior é um excelente orador, detentor do conhecimento jurídico. Tem alguns oradores ainda bons que dá para você aprender. Tem uns que não na Câmara, que eu não posso falar, né? Mas na Assembleia você pode, né? Mas essa coisa da política é isso. Às vezes o cara no plenário é uma tragédia, mas quando sai do plenário o cara é um monstro articulando, né, ganhando eleição, conseguindo as coisas, até obras e outras coisas, mas às vezes no plenário o cara fica ali silencioso, né? E aí você não dá nada e aquele dali funciona mais às vezes do que o outro que, né? Mas... Oi? É o chamado baixo clero, né? Exatamente. Baixo clero é uma expressão meia né? Mas é verdade, né? Mas, Leleto, me diga uma coisa. Você trabalhou com Paulo Jackson, né? Como é que foi esse começo, né? Lá com Paulo Jackson, que era um processo de efervescência, de disputa. Hoje a coisa da disputa está diferente, né? A relação de
de Neto com Rui, né? E antigamente era uma coisa acirrada, né? Era lá e cá, tinha um muro no meio, né? E não tinha essa coisa. Hoje não, hoje parece que não tem nem muro, né? Eu me lembro, não sei se a Manuel tá aí, a gente estava conversando esses dias, quando o pessoal que trabalhava com Paulo e naquela época a oposição era muito diminuta, né? Era Paulo, Nelson Pellegrino, era Edival Passos, né? Zezé Rocha. Então, quando a gente juntava assim para almoçar no restaurante da Assembleia, nós parecíamos verdadeiros leprosos, né? A gente ficava sentado numa mesa, né? E só a gente, não ficava mais ninguém, porque era mesmo acirrado em todos os sentidos. Então, aí, Manuel tá aí. Então, a gente ficava sentado numa mesa, né, Manuel? Afastado de todo mundo, porque aqueles são da oposição, aquele trabalha com Paulo Jackson, não é isso? Então, nós éramos considerados como verdadeiros leprosos. Hoje, não, tá todo mundo junto, né? Todo mundo na mesma. Hoje todo mundo está confraternizado, né? Isso está lá e cá. Hoje tá cara, amanhã está lá, volta de novo, voltar dos dois lados, né? Então hoje o negócio está mais. Isso é bom ou ruim, Lelê? Rapaz, no ponto de vista político é bom, né? Porque diminui o acirramento. Hoje você pode fazer um projeto com mais capacidade e utilização das conversas, né? Eu sempre falo que se você for de dois pés no legislativo, você não consegue muita coisa. Então, o poder legislativo é um poder da negociação, né? É um poder da negociação, da conversa. Mesmo a minoria consegue muita coisa. Com o quê? Nós temos instrumentos de dispensa de formalidades, votação de requerimentos de urgência, né? Com aceitação de emendas pela oposição. A oposição hoje na Câmara, eu desconheço um projeto do Poder Executivo que chega na Câmara que não tenha uma emenda apresentada, incorporada ao projeto. Isso faz parte dessa nova política, né? É construir ponte, desprezar essas ideologias que afastam, porque o poder da negociação vai agradar todo mundo, não é isso? Então, hoje tivemos aí o projeto do PPI recentemente aprovado, teve emendas. Nós tivemos projetos da isenção dos ônibus, teve emendas. Nós tivemos aprovado o projeto do Estatuto da Igualdade Racial, tirado da gaveta pelo presidente Geraldo Júnior, teve emendas. Então, que era um projeto extremamente polêmico, porque envolvia diversos pensamentos e ideologias, tanto de gênero, quanto de religião, quanto de política. Então, todos os projetos hoje, de que eu tenho notícia, nos últimos 2 anos, chegados do Executivo, tiveram contribuições da oposição, o que é extremamente positivo. Você falou aí, Leleto, daquela coisa na época a oposição ficava excluída. Agora, o assessor, ele também tem um papel aí de fazer essa ponte, né? Às vezes eu sou assessor, você é assessor, então eu sou assessor de um deputado ou de um vereador, você é de outro, que estão em conflito, mas nós, os vereadores estão em conflito, mas nós, como assessores, podemos fazer essa ponte, não é isso? Como é que é essa... Hoje mas naquela época não tinha conversa, não. O deputado que era de oposição, era todo mundo ia pro mesmo buraco. Aí não tinha conversa, não. Mudou, né? Mudou com base nesse novo pensamento aí que a gente está discutindo, né? Hoje há uma interação muito maior. Assessor de um lado, assessor de outro, senta, conversa, discute, né? As comissões são importantes, né? Um colegiado importante são as comissões, porque elas dão o opinativo para os projetos, né? CCJ, as comissões de finanças, as comissões temáticas que envolvem o tema do projeto. Então, essa interação hoje é muito importante. Eu acredito muito no poder da negociação, né? Então, aquele velho ditado que falou que o negociado não sai caro, não é isso? Então, essa nova política é estranha. Os tempos mudam, né? Os tempos mudam. A dinâmica da sociedade, ela é sentida através dessas normas, não é isso? Se for da forma que a gente segue, se você for colocar a Constituição Americana de 1787, tem 17 artigos, não é isso? Com 14 emendas, eu acho
com 16 emendas. Hoje nós temos uma Constituição Federal com 32 anos, com 108 emendas. Então, porque o sistema nosso chama o Common Law, que é o sistema... Não, o sistema nosso, engano, é o Civil Law. E o Common Law, que é o sistema americano inglês, que é o sistema de precedentes, do caso concreto, da jurisprudência. Aqui nós temos também um sistema jeitinho brasileiro, que é o sistema do Tupiniquim Law, né? Nós temos uma nós temos precedentes, nós temos jurisprudência, nós temos súmulas vinculantes, não vinculantes, nós temos doutrina, nós temos leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decreto-leis ainda em vigor, que já saiu do sistema, né? Nós temos hoje decreto-lei. Tanto o crime de prefeito é orientado por um decreto-lei de 67, decreto-lei 201 de 67. Então, realmente... Nós temos lei vigendo de 32, de 46. Então, essa miscelânea... recentemente, o presidente sancionou aí a lei 14.060 e tanto, você imagina. Agora, dentro desse processo de abertura de diálogo e de melhoria, de aprimoramento, até, não vou dizer purificação, mas a lei da ficha limpa também é uma coisa importantíssima, né? Porque antes, né, os gestores... A lei da ficha limpa, para vocês saberem, era uma lei que nasceu como uma iniciativa popular. Não é popular. Isso? Na verdade, ela nasceu como iniciativa popular, mas ela foi transformada por um deputado na época do PT, que era Celso Bittar, alguma coisa Bittar, que ele pegou esse projeto e transformou como uma autoria conjunta para que o projeto andasse mais rápido. Porque nós temos uma maneira de colocarmos as coisas na lei e não termos para dentro da medida. A lei diz que 5% da população pode apresentar um projeto. Como é que você vai aferir isso? Qual modo de aferição de 5%? Por exemplo, você tem 3 milhões de habitantes em Salvador, 5% dos habitantes 150 mil assinaturas. 150 mil. Se você pegar dos eleitores, vamos supor que 2 milhões são 100 mil assinaturas. Como é que você vai aferir isso? Você vai botar um monte de assinatura lá numa sala dentro do plenário para ir? Tá entendendo? Então não adianta você fazer isso. Então, o que é que o presidente Geraldo fez lá na Câmara, copiando uma proposta do professor, uma sugestão do professor, que é a Comissão de Legislação Participativa. É uma comissão permanente, você apresenta o seu projeto, a sua ideia, e essa comissão tem um dever de estudar e de transformar em lei, facilitando assim a interferência e a participação do cidadão. Então, o cidadão pode participar de diversas formas, como você disse, as redes sociais e da forma legislativa. Eu estou notando muito uma mudança nesse paradigma da participação do cidadão. O que é que o cidadão queria antigamente? Era para si, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje você vê que o cidadão está querendo participar melhor da sua rua, da praça da sua rua, né? O que é que tem a oferecer, não só iluminação, mas participação mesmo nas decisões. As decisões, o que é que você vai fazer ali? Você vai fazer uma quadra ou vai fazer um campo de terra? Então, isso a comunidade está participando melhor, principalmente com a criação de modelos associativos, cooperativas, associações, institutos, né, que facilitam esse trânsito entre a sociedade representada e os poderes. Leleto, o poder legislativo é um poder independente, né? Legislativo, executivo e o judiciário. Mas a gente vê que na prática o poder legislativo ele termina sempre amarrado ao poder executivo, não é isso? Ao governo de plantão, não é isso? Os poderes, apesar de independentes, eles são entrelaçados, né? Eles são entrelaçados. Primeiro, eles são entrelaçados porque um depende do outro. É o que a gente começou, que é a divisão de competência de freios e contrapesos, para um não ser mais do que o outro.
Então, nós temos algumas anomalias na Constituição que não permitem essa independência absoluta. Tem uma independência, as questões hoje estão sendo mais respeitadas, principalmente no judiciário, mas esse ativismo judicial também me incomoda, porque questões interna corpore chamadas, questões têm sido imiscuídas e injerenciadas pelo Supremo, pelo Poder Judiciário como um todo. Então, eu acho que isso também tem que mudar, né? Alterar a sociedade hoje. Mas o Judiciário talvez só legisla onde ele é chamado, não é isso? Então, ele vai dizer isso para você, não, mas eu fui provocado, eu tenho que, com base naquele inciso da inafastabilidade do julgamento dos casos, ele tem que se pronunciar. Certo. Mas a gente sabe que termina, de qualquer forma, o executivo sempre tendo, né? Porque tem a máquina na mão, tem os cargos na mão, não é isso? As coisas que acontecem no estado, na cidade, então ele termina sempre tendo uma ascensão, né? O que se fala, por exemplo, muito que a escolha do presidente legislativo, né, seja estadual ou passa pelo executivo, né? Sempre está casado, né, com a vontade do prefeito, do governador, do presidente, não é isso? Não, essa questão eu acho o seguinte, casa porque o prefeito que foi eleito, ele detém uma maioria, e essa maioria de vereadores, normalmente, ela segue o executivo, não que o executivo se inicie ou deixa, ou vai lá e volta. É uma espécie de entrelaçamento natural da maioria que ele formou. Se ele formar uma minoria, por exemplo, você tem câmaras hoje que é governada pela oposição, né? Eu vou lhe dar um exemplo, que a comissão, a Câmara Municipal de Cuido das Almas, quem governa é a oposição, é o prefeito. Então, é perfeitamente possível. Tem outras câmaras completamente destoadas do que o prefeito pensa. Então, isso aí está sendo quebrado. Hoje em dia está sendo quebrado. Porque você veja que as eleições são influenciadas de forma hierárquica. Eu acho que o que quebrou hoje foi essa última eleição de Bolsonaro, né? O Poder Executivo Federal influencia o estadual influencia o municipal. Então, ultimamente, Bolsonaro, nas últimas eleições, quebrou esse pensamento de que um influenciava o outro. Leleto, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu tenho, na próxima semana, no dia 29, dia 5 e dia 12, eu vou ter 3 entrevistas com os 3 ex-prefeitos. Ademar Delgado, Luiz Caetano e Helder Almeida. E eu queria aproveitar aqui o seu horário para a gente fazer um sorteio aqui ao vivo, certo? Para saber quem vai ser no dia 29, quem vai ser dia 5, quem vai ser dia 12. Aí eu separei aqui, ó, A de Ademar, C de Caetano e H de Helder. E aí eu queria fazer o seguinte aqui, vou fazer um sorteio aqui, deixa eu pegar aqui um copinho aqui, tá entendendo? Para não ter dúvida, né? Não dizer que botou aqui uma, o outro aqui, né? Embolando aqui, e o outro aqui, embolando aqui, né? Sorteio auditado aí, né? Quem é? Dia 29? Dia 29 Dia 29. Dia 29. O ex-prefeito Helder Almeida, 29. Certo? Deixa eu botar aqui 29. Vamos ver aqui. Beijo, Ana Maria. Dia 5. Oi? Minha amiga Ana Maria está falando Leletim de Caetité. Dia 5 vai ser. Dia 5, quem é? Dia 5. Caetano, C. Dia 5. E dia 12 de novembro, Ademar, aqui é o último, né? 29 Helder, dia 5 Caetano,
e 12... 12 Ademar. E 12 Ademar, certo? Pronto, então já está aqui fechadinho. Eles já foram devidamente informados antes de que ia ter o sorteio e que não podia escolher data, porque senão é complicado, né? Aí todo mundo quer por último, aí você fala, aí eu venho por último para poder... Então, vamos fazer um sorteio aqui para poder ficar bem claro e bem transparente, como você diz, auditado, não é isso? Auditado por Leleto, Leleto, com auditoria chique, viu? Leleto, meu amigo, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo. Foi um papo bacana. Eu acho que a gente vai ter outras conversas dessas. Tá entendendo? E queria depois contar com você com uma conversa ao vivo, mas isso aí é mais adiante. Deixa eu passar agora. Esse ano agora tá complicado. E aí eu queria... O espaço é seu, né? Estão mandando parabéns aqui. É Marcos Vinícius. É verdade. Viu? Marcos Vinícius, que é um grande amigo que eu fiz lá na prefeitura, advogado, meu amigo lá da prefeitura, que a gente interage porque ele faz parte lá dos atos oficiais, eu faço parte de... Um projeto não termina só quando volta, não é isso? Então eu tenho muito mais trabalho depois que o projeto volta do que quando volta. Porque você vai fazer redação final, vai pegar assinatura, vai enviar os autógrafos para a prefeitura, né? Então, o projeto não termina, como diz no jargão, não termina quando acaba. Ele sempre segue. João, eu queria te agradecer essa oportunidade, sempre salutar, sempre boa de estar batendo esse papo aí sobre o poder legislativo, a sua importância. Eu sempre advogo e defendo a importância do poder legislativo, apesar de muitos terem um olhar muito crítico, mas não é um crítico construtivo, aquela crítica ácida de que todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, mas você que pensa assim, meu amigo, você está contribuindo para que isso continue ou se mantenha, e eu acredito que não é assim. Então hoje nós temos um poder legislativo cada dia mais forte, um poder legislativo com a presidência hoje, que eu observo na Câmara de Vereadores, cada vez mais independente, protagonista do futuro e do presente da cidade. Então a gente precisa mapear, não, mas sedimentar, consolidar e defender o importante papel que a Câmara de Vereadores tem para a sociedade, porque lá vota as tarifas de ônibus, lá vota o setor de educação, lá vota os impostos municipais, né? Lá tem os reajustes, lá tem as majorações dos salários. Então, realmente é um poder extremamente que influencia diretamente na vida do cidadão. Na vida, exatamente. As pessoas têm que entender isso, que a coisa não passa por lá. A vida da gente passa pelo legislativo. É o slogan do presidente, o futuro da cidade que ele empregava, né? Então, ali o futuro está ali. Então, o futuro e o presente. Então, se nós não soubermos dar essa importância, outros vão saber dar essa importância e vão votar como a gente conversou. Mas um abraço grande a vocês aí de Camaçari aqui, meus amigos que me prestigiaram como sempre. E um grande abraço para todos e um beijo no coração. Nada. Obrigado. A gente tem que agradecer a sua qualificação e a gente ter... Oi? Vou ali sofrer com a história. Mas o que é que eu posso fazer? É assim mesmo. Mas a gente que tem que agradecer a sua qualificação, rapaz, porque você é um cara importante. As pessoas não têm noção da importância do seu trabalho ali atrás para segurar as coisas e fazerem as coisas andarem de forma melhor para a cidade e para o Estado. Viu? Valeu, Leleto. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Um abraço. Valeu, tchau.